Então, amigos, tenho a honra de receber aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, o doutor José Augusto Araújo de Noronha, que também é meu presidente. Boa noite, doutor José Augusto Araújo Boa noite, de Noronha. Rafael. Uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha, Rafael. Muito obrigado pelo convite, a você e todos os integrantes da TV Transamérica. É um privilégio estar aqui falando um pouquinho aos advogados e todos os seus ouvintes, telespectadores. Não falando só para os advogados, mas para a sociedade em geral, que é uma pergunta que chegou aqui antes de iniciar, antes do programa, de qual o papel da OAB atualmente perante a sociedade? Veja, a OAB hoje eu diria que ela é fundamental para a sociedade civil organizada. Não é só porque as últimas pesquisas indicam que a OAB é a instituição de maior credibilidade, mas sim pelo seu próprio papel institucional. Então, aquele cidadão que está nos assistindo hoje deve perguntar, mas o que a OAB faz para a sociedade? E, Rafael, eu acho que é muito importante e muito prudente nesse momento nós dizermos qual é o papel da OAB na sociedade. Não é só a defesa da Constituição, da democracia, do próprio bom funcionamento da justiça. O papel da OAB é basicamente como uma fiscal da democracia. Ela fiscaliza as instituições e fiscaliza efetivamente o cumprimento da norma constitucional. Então nós, outro dia um cidadão perguntou, mas doutor Noronha, por que a OAB ela opina por vários temas de interesse da sociedade? E eu disse a ele o seguinte, olha, isso não é uma faculdade da OAB fazer a defesa da Constituição, é uma obrigação. O artigo 44 da Lei 8.906 diz que é uma das atribuições da OAB fazer a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Então nós, através das mais de 70 comissões que nós temos no âmbito da OAB Paraná, através do Conselho Federal, do nosso presidente Cláudio Lamáquia, de todas as demais seccionais, nós temos um sistema de proteção, de defesa da própria democracia e da cidadania. Hoje, o trabalho da OAB, seja da Comissão de Direitos Humanos, que fiscaliza as condições prisionais, fiscaliza, através da Comissão de Defesa das Vítimas de Crime, a própria situação dessas pessoas que foram vítimas de crime. Nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor, que também aponta e debate sobre o próprio funcionamento do Código de Defesa do Consumidor, sobre as práticas abusivas que eventualmente são cometidas, como recentemente foi o caso da ação judicial que nós ingressamos contra a ANAC e contra esse absurdo que é, no nosso entender, essa cobrança pela bagagem extra, sem haver a própria redução do preço da passagem. Então nós temos aí a própria Comissão da Advocacia Criminal, Comissão de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, nós temos Comissão do Idoso, que tem um papel fundamental, enfim, Comissão da Mulher, que trazem, obviamente, temas importantes e trazem a inserção do debate que hoje a sociedade precisa ter para ela ser mais eficaz, mais plural. Então, eu diria que hoje muitas pessoas não sentem, mas a OAB, em várias ações que foram ajuizadas por ela, mudou a vida das pessoas, sim. Então, ela tem um papel fundamental na sociedade e eu vou dar uma delas que eu considero fundamental. Foi a própria OAB que ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma medida que acabou com o financiamento por pessoa jurídica nas campanhas eleitorais. Então, graças a essa ação da OAB, hoje nós tivemos nas últimas eleições, vamos ter na próxima, uma eleição mais transparente, com paridade de armas, onde não há abuso do poder econômico por pessoas jurídicas que faziam, e aí está aí a imprensa a divulgar tudo que nós já sabemos, que muitas empresas faziam verdadeiros investimentos em campanhas eleitorais, financiando partidos e pessoas para se beneficiar efetivamente. Então essa foi uma medida que a OAB efetivamente fez em defesa da sociedade. Dentro desse tema aí, eleitoral, reforma política, é uma questão que a gente sabe que a OAB sempre tem debatido. Isso. E a cada 2 anos a gente tem sempre um grande problema, sempre tem aquela celeuma de discutir qual a mudança que precisa para a próxima eleição. 6 meses, agora, antigamente o prazo para filiação era 1 ano, agora mudou para 6 meses, a questão da fidelidade partidária, essa questão de financiamento de campanha eleitoral, agora a gente tem o fundo eleitoral para supostamente suprir isso. O que você acha que é necessário
para a gente resolver de vez esse problema político do país, que é um dos motivos de toda essa crise política que nós estamos sofrendo. Rafael, eu tenho a plena convicção que nós não tivemos uma reforma política como a desejada pela sociedade. A OAB, seja através da Seccional do Paraná ou do Conselho Federal, debateu muito reforma política. E nós verificamos que quando chegou no Congresso Nacional, foi feita uma reforma política para manter os mesmos nos mesmos lugares. Então, o que nós entendemos é que esse fundo partidário que foi criado, de até 1,7 bilhão de reais, não era uma coisa que a sociedade desejava. A sociedade não pedia um financiamento público de campanha. A sociedade quer, efetivamente, maior democracia, maior acesso das pessoas à possibilidade de concorrer e ser votada, participar do processo eleitoral. Hoje o que nós precisamos, eu tenho convicção disso, é que as pessoas se interessem mais em participar das eleições, do processo político. A gente precisa ter mais democracia nos partidos. E esses dias eu participei de uma palestra, Rafael, em Maringá, num evento chamado Conjure. Eram aproximadamente 1.500 estudantes, advogados, juristas em geral, e eu fiz uma pergunta na plateia: quem daqueles queriam efetivamente ter interesse em colocar o seu nome à disposição para uma candidatura, concorrer a um cargo eletivo? E dos 1.500 participantes, apenas 4 ou 5 levantaram a mão, dizendo que teriam interesse de colocar o seu nome à disposição para ocupar um cargo de representatividade, seja através de vereador, deputado, enfim, seja qual prefeito, mas isso mostra que as pessoas não têm mais nenhum interesse pela participação na política. Isso é muito ruim. Quando o jovem está fora da política, fora do debate político, a gente tem, como eu disse, sempre o mesmo dos mesmos. E é necessário sempre que a gente tenha uma oxigenação na política para que a gente possa efetivamente ter um melhor resultado. Especificamente em relação a essa diminuição do tempo de campanha, que a gente já teve uma experiência inicial nas eleições municipais em 2016 e agora vamos ter em âmbito estadual e nacional em 2018. Não lhe parece que isso daí fica mais difícil para o candidato novo que pretende apresentar, ficar conhecido, apresentar suas propostas? Não lhe parece que é danoso para a democracia? Sem dúvida, essa, na minha visão, isso foi mais uma medida dessa reforma que foi mudada no processo eleitoral, que prejudicou aquele novo candidato que efetivamente tem interesse em concorrer, mostrar sua plataforma, mostrar suas ideias, percorrer muitas vezes os seus núcleos eleitorais, porque hoje a campanha ficou muito curta, como você disse. Então, favorece sempre aquele que já vem exercendo um cargo eletivo e que já tem a sua base eleitoral em prejuízo daqueles que efetivamente são pessoas novas e que precisam buscar o seu eleitorado. É evidente que as redes sociais, hoje a internet ajuda muito. É muito bom que a gente tenha uma democratização da exposição através das redes sociais, mas também é importante que o tempo seja adequado para que um novo candidato possa montar muitas vezes seu plano de governo, montar suas ideias, montar sua equipe, seus colaboradores, para que ele possa efetivamente poder concorrer pelo menos com paridades de armas àqueles que já ocupam um cargo público. Teve já a reforma trabalhista e a reforma da Previdência deu uma esfriada. A posição da OAB, vamos começar pela reforma trabalhista, já vieram aqui juiz, desembargador, um a favor, outro contra. Qual que é a posição da OAB em relação à reforma trabalhista? Veja, a OAB, como nós congregamos todas as linhas de pensamento, nós também temos dentro da nossa própria instituição pessoas que são favoráveis, outras contrárias à própria reforma. Os que advogam geralmente para empregado, eles são contra, os que advogam para o empregador, eles são favoráveis. Mas, em geral, e aí a minha opinião pessoal e não é da instituição, é que nós temos que analisar ponto a ponto. Eu acho que na reforma teve pontos que são positivos, mas também tivemos pontos que são negativos
e que precisam efetivamente ser revistos. Eu acho que agora o papel muito importante da jurisprudência, analisar, verificar o que é inconstitucional, o que efetivamente fere ou prejudica o empregado, para que nós possamos também ter uma reforma política que atenda o que nós desejamos, que é uma reforma que tenha a condição de gerar mais emprego e renda, mas também uma reforma que também não acabe prejudicando o próprio empregado dentro da defesa dos seus direitos. Então nós precisamos, e aí como é muito nova ainda a reforma, avaliar com muita cautela, e a OAB está fazendo isso. Hoje mesmo estava tendo na nossa casa um debate sobre a reforma trabalhista. Nós vamos fazer um grande congresso, Rafael, agora no final de abril, sobre a reforma trabalhista. E aí trazer pessoas de diferentes segmentos, juristas de todo o Brasil, para debater isso. O que está funcionando, o que não está, o que é bom, o que não é. Porque eu tenho certeza que qual for a ideologia de qualquer um, todo mundo quer que o processo, a justiça do trabalho, seja valorizada. Que ela seja valorizada para que ela cumpra o seu papel. E nós sabemos que isso é complexo, mas eu tenho certeza também que esse Congresso Nacional que nós vamos fazer vai tirar uma conclusão muito importante para o apontamento da OAB com relação a essa reforma trabalhista. Reforma da Previdência. Eu acho que é mais polêmico ainda que a reforma trabalhista. Qual que é a posição da OAB? O Conselho Federal, na primeira proposta que tinha sido apresentada, tinha se manifestado absolutamente contrário. Daí, no curso do processo, foi mudando, houve uma série de modificações na proposta originária e não houve uma análise, uma posição definitiva sobre a nova proposta da OAB. O que nós também estamos promovendo é esse debate. A nossa Comissão de Direito Previdenciário, presidida pelo Dr. Zicarelli, e nós temos também a presença da Melissa Foma, são pessoas que conhecem muito direito previdenciário, apontam necessidades de mudança e alguns exageros na reforma da Previdência. Então, o que nós precisamos? Porque, sabe, Rafael, não se trata de ser contra ou a favor, saber o que é bom e o que é ruim. E aí tem que ser analisado item por item, ponto por ponto. Hoje se fala, por exemplo, em um tema que eu destaco, seria a idade mínima. É possível não ter uma idade mínima hoje, na forma atual que nós temos? Se ela quais são as categorias que têm que ficar fora da idade mínima? Nós precisamos, então, analisar, não de uma forma de ser contra ou a favor ela como um todo, mas analisar tópico por tópico, item a item, e aí tirar, quem sabe, um consenso para que possamos evitar prejudicar o direito adquirido, prejudicar aquelas pessoas que já têm aí, já contribuíram 30 estão quase anos, lá já, né? E estão efetivamente aí, e eu tenho certeza que essas não serão prejudicadas, mas principalmente pensando para frente também. Nós temos uma população que está envelhecendo e que nós temos que ter a maturidade de pensar também no que nós queremos para frente, né? Sabemos que ainda a OAB quer saber também efetivamente quais são os números que a Previdência Social tem. O presidente Cláudio Lamarca falou sempre fazer uma auditoria nos próprios números do INSS para a gente saber, olha, ela é deficitária, é superavitária, em que condições, em que situação, para que possa fazer uma análise muito objetiva com relação a isso. Todos nós temos uma posição com relação a isso. Nós temos a questão da previdência do servidor público, que sempre é tida como aquela que tem o maior déficit, né? Então, eu acho que a OAB tem uma possibilidade de contribuir muito nesse debate, mas tem que ser um debate maduro, sem um debate de ideologia, mas que seja um debate técnico, analisando o que nós temos hoje e aonde a gente quer chegar no sistema de previdência brasileiro. Só voltando aqui um pouco, acho que uma pergunta não posso deixar de passar para você. Claro. A questão política é uma questão que eu acho interessante, que o jornalista também, o Valdeci Lizarte, perguntou aqui, por que a OAB nunca teve um candidato para chamar de seu? Então, acho que essa é uma pergunta essencial e fundamental. Primeiro porque a OAB, e eu acho que isso quero deixar muito claro para todos,
ela tem que ser independente. Hoje nós temos a obrigação de ser independente. Por isso que, como nós temos pessoas que são da direita, da esquerda, do partido A, do partido B, do partido C, nós não podemos ter a OAB ligada a um candidato A, um candidato B, um candidato C. Por isso eu não vejo como possível a OAB ter um candidato próprio para se chamar de seu, porque aí nós teríamos e criaríamos um problema muito grande, inclusive com a nossa própria credibilidade. Eu sempre digo que quem pauta a OAB é a própria OAB. Não é a ideologia de A, ou a ideologia de B, ou a ideologia de C. Nós nos pautamos pelas nossas próprias convicções. E isso eu acho que é o segredo do sucesso e da credibilidade da instituição. Eu não tenho nenhuma vinculação com nenhum partido político e eu posso criticar qualquer um. Então, quando nós fazemos a crítica efetiva, seja um partido mais progressista, ou mais conservador, ou mais liberal, muitas vezes a crítica não é a sua concepção política, mas às vezes é a sua própria atuação enquanto partido ou aos governos que são vinculados a partido A ou partido B. E nesse contexto eu posso dizer que uma coisa que nós verificamos no Brasil é que a corrupção ela se mostrou apartidária. Nós tínhamos de todos os partidos pessoas envolvidas não vou generalizar todos, mas grande parte dos partidos, pessoas que estavam envolvidas com escândalos de corrupção. Então, eu acho que é muito importante para que a OAB ela esteja afastada dessa vinculação político-partidária e ela não tenha vinculada a nenhum candidato. Até digo mais, se ela tiver e esse candidato não andar bem, é ela que vai efetivamente sofrer depois dos prejuízos. E nós já tivemos advogados, nós temos muitos advogados no parlamento, advogados, inclusive ex-presidentes de OAB, como é o caso do ex-presidente da OAB de Minas Gerais, que hoje é deputado federal, mas ele nunca foi candidato à OAB. Então nós temos vários outros advogados que estão no parlamento, mas nunca foi candidato da instituição. E é importante que a instituição esteja e seja independente. Aqui na OAB do Paraná, nós não admitimos que nenhum dos nossos tenha vinculação político-partidária para que a gestão possa efetivamente ser independente na crítica, seja partido A ou partido B. Dentro da situação do judiciário, vamos entrar nessa área, a gente tem a Operação Lava Jato, que, queira ou não queira, deu um destaque maior ainda aqui em Curitiba, ou Paraná. Paraná que sempre foi um destaque na advocacia, né? Se comparado com outros estados. É verdade. Temos grandes quadros aqui no estado, isso é fato. Sem dúvida. Eu gostaria que você falasse a experiência que você tirou dessa Operação Lava Jato e essa questão da delação premiada. A gente conversa com vários advogados criminalistas, alguns são um pouco resistentes em relação à delação premiada. Bom, a primeira... outro dia um outro colega seu, jornalista, me perguntou o que a Operação Lava Jato mudou na advocacia do Paraná. E eu disse a ele, basicamente assim, que para a advocacia do Paraná mudou muito pouco. Nós temos 65 mil advogados e nós devemos ter aproximadamente perto de 20, 30, talvez 40 advogados trabalhando na Operação Lava Jato. Então, na advocacia do Paraná, a Operação Lava Jato não atingiu a grande advocacia, o grande número de advogados criminalistas. O que nós efetivamente tivemos é uma projeção de bons e excelentes advogados que nós temos aqui, que acabaram assumindo e se destacando na defesa de pessoas famosas, e por isso a grande mídia fez essa divulgação. E é muito importante isso. O Paraná, ele sempre se destacou na formação de excelentes juristas, seja juízes, membros do Ministério Público, mas principalmente advogados. A OAB Paraná ela sempre emprestou bons nomes para a formação jurídica nacional. Tanto é que muitos juristas participaram da elaboração de grandes conteúdos legislativos. Por exemplo, o professor René Dotti, que participou de várias comissões do processo penal, direito penal, aqui no Paraná, nós tivemos o professor Marinoni e o próprio Medina, que participaram das discussões do Código de Processo Civil, e nós poderíamos citar dezenas e dezenas de juristas hoje que são formadores de opinião, que têm
efetivamente destaque nacional. Então, hoje o que a gente efetivamente verifica é que o Paraná, os juristas do Paraná realmente estão em destaque, merecem estar onde tem. Nós temos boas faculdades de direito, temos excelente produção acadêmica e a característica do nosso povo aqui, de ser um povo estudioso, dedicado, que tem efetivamente um compromisso com o trabalho, fazem com que nós também tenhamos esse destaque. E aí a operação mencionada por você, que é uma operação que tem, obviamente, uma abrangência nacional, nas cercanias de completar 4 anos, projetou sim, sem dúvida nenhuma, não só os advogados, mas também os juízes aqui do Paraná. Uma outra questão que você até falou de faculdades de direito, aí, 65 mil advogados aqui no Paraná. O que lhe parece essa grande quantidade de advogados? O mercado não está saturado? O que pode ser feito? Esse excesso de faculdades aí, que é humanamente impossível hoje comportar tantos profissionais aí no mercado. É verdade. O Conselho Pleno da OAB Paraná, no mês passado, emitiu uma moção que foi encaminhada ao Conselho Federal para que atue com relação ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC, para proibir a criação de novas faculdades de Direito no Brasil pelo prazo de 10 anos. Alguns números são muito importantes para que nós tenhamos um debate que vale a pena, nós precisamos conhecer os números. Primeiro, nós temos 1.320 faculdades de Direito, aproximadamente, o número muda, mas é aproximadamente 1.320 faculdades de Direito no Brasil. Nós temos, segundo alguns dados, mais faculdades de Direito que o resto do mundo todo. Então, esse é um dado que eu ainda estou checando para ver se efetivamente se confirma. Mas o que nós sabemos é que nós temos o segundo maior colégio de advogados do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. E nós temos, obviamente, somente aqui no Paraná, 65 mil advogados com 90 faculdades de Direito. E o que isso mostra, primeiro, que houve no passado um grande interesse pelo curso de Direito. Era um curso que efetivamente dava uma projeção social, a pessoa tinha interesse em efetivamente desenvolver um estudo no campo do direito, e isso com o tempo, com a proliferação das faculdades de Direito, isso acabou perdendo um pouco desse glamour. Hoje, com 90 faculdades de Direito, você imagine que não são todas que têm condição de funcionamento. Algumas com baixíssimo índice de aprovação no exame de ordem. E aí é uma coisa muito séria, porque tem pessoas que vendem seu patrimônio, famílias muitas vezes que investem no estudo do direito dos seus filhos, na escola que vão estudar, e depois elas não acabam tendo êxito na aprovação do exame de ordem. Então é o que a gente acaba dizendo, existe hoje um estelionato educacional, porque o Ministério da Educação deveria estar fiscalizando muito mais as faculdades de Direito, está cobrando maior qualidade, está efetivamente exigindo, e quando for necessário, o fechamento daquelas que não prestam um serviço adequado do ensino jurídico, porque, Rafael, você imagine, eu vou te dar um número que é estarrecedor. Nós temos hoje no Brasil, neste exato momento, 700 mil estudantes de Direito. Se somente esses estudantes hoje fossem aprovados no exame da ordem, o Brasil chegaria perto de 2 milhões de advogados. E eu, com muita convicção, eu digo que nós não temos mercado de trabalho nem para 1.100.000 advogados que nós temos hoje. O que dizer desse exército de pessoas, 700 mil estudantes que vêm com aquele sonho de poder ser aprovado no exame da ordem, ingressar no mercado da advocacia, e certamente alguns não conseguirão por deficiência da sua formação jurídica e outras por o próprio mercado não fazer absorção. Então esse é um debate que nós temos que fazer com os advogados, fazer com as universidades, fazer com o Ministério da Educação, porque não é possível a gente ter esse grande número de profissionais sendo lançados no mercado de trabalho e que acaba, obviamente, prejudicando aqueles que já estão, prejudicando os novos advogados, principalmente. E aí, essa é uma fala que eu falo diretamente para os jovens advogados. Esses serão os principais prejudicados se continuar havendo
essa irresponsabilidade no número de estudantes e nesse número de aprovados que nós temos hoje. Então, nós temos que preocupar com esse jovem advogado, com esse que está acabando de ingressar. Hoje nós tivemos, Rafael, compromisso de novos advogados na OAB. 70 jovens advogados, pessoas que você vê no brilho dos olhos aquela vontade de exercer a advocacia. Essa profissão maravilhosa, maravilhosa. Poucas profissões têm essa magia que tem a advocacia, onde um bom profissional pode mudar a vida das pessoas. Nós lidamos, Rafael, com o que a pessoa tem, e você advogado que sabe bem disso, com o que a pessoa tem de mais importante, com a sua liberdade, com a sua honra, com o seu patrimônio e com a sua família. Então, o advogado, um bom advogado, ele muda o destino das pessoas, assim como um mau profissional, efetivamente, pode prejudicar, efetivamente, a vida de uma família, de uma pessoa que às vezes é acusada do cometimento de um ilícito, muitas vezes inocente que né, e que precisa ter uma boa defesa técnica. E, obviamente, nós precisamos de advogados corajosos, combativos, e precisamos de jovens advogados que tenham, efetivamente, seu reconhecimento profissional. E só se faz reconhecimento profissional se eles tiverem um mercado sadio, não um mercado que pode se dizer canibal, onde, na luta pela sobrevivência, alguns colegas nossos acabam aviltando seus honorários e prejudicando não só eles, mas diversos outros profissionais. Outra questão polêmica e que está em discussão aí é a questão do auxílio moradia. Para o Judiciário, agora o Ministério Público parece também requerer. Qual que é a sua opinião aí, a opinião da OAB sobre o auxílio moradia? Veja, sendo absolutamente direto, a OAB ela sempre foi contra o auxílio moradia. Nós sempre tivemos posição absolutamente contrária, mas nós, quando muitos magistrados dizem, olha, hoje o subsídio está congelado, nós temos com defasagem salarial há 7 anos, eu acho que a sociedade precisa também debater o salário do magistrado. Nós temos que saber que o magistrado ele precisa ser bem remunerado. Ele precisa, efetivamente, ter o conforto de saber que, ao final do mês, o valor que ele vai receber vai dar conta dele pagar as despesas da sua família. É absolutamente legítimo esse debate. Nós sabemos que hoje a magistratura ela não tem um aumento, porque hoje existe o teto constitucional e várias outras categorias estão no teto e para fazer uma política administrativa acaba se limitando o valor do recebimento dos magistrados a esse teto constitucional. Mas nós não podemos admitir que, para efeito de dar uma melhoria salarial, obviamente, aos magistrados, se crie esses penduricalhos e se crie esses auxílios extras que, na nosso ver, não condizem com a própria dignidade da magistratura. E sobre a greve dos magistrados aí, federais, qual que é a sua opinião? Veja, a nossa posição é absolutamente contrária, Rafael. Nós acreditamos que os magistrados, até pela força que tem, a categoria que eles não precisam desse instrumento de pressão. Muito pelo contrário. Nós respeitamos a magistratura e eu tenho um respeito imenso pela magistratura federal, reconheço o excelente trabalho que é feito por muitos juízes federais, mas o caminho, no meu modo de ver, para que se busque não só a valorização que tão propalada, mas se busque a discussão, obviamente, de qual seria a remuneração ideal, não é o caminho da greve. Hoje nós temos uma população que está com déficit de jurisdição, ou seja, precisa receber rapidamente as suas sentenças, as suas decisões, para que possa fazer valer os seus direitos. Nós sabemos que hoje há falta de juízes no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, em reunião que eu estive presente, fez e apontou um grande déficit de juízes que nós temos. E quando se tem a paralisação, quando se tem o adiamento de audiência, seja no âmbito trabalhista, no âmbito federal, enfim, nós sabemos que isso prejudica o jurisdicionado. Quem acaba sofrendo geralmente aquela pessoa que mais precisa da jurisdição. Eu tenho a plena convicção de que nós não podemos mais retardar o direito dessas pessoas. Sabe, Rafael,
Então, eu já tive a oportunidade de conversar com a Associação de Magistrados e passar esse nosso sentimento de que hoje nós temos que efetivamente trabalhar para uma justiça cada vez mais rápida, célere, que ela possa cumprir o seu papel. Nós sabemos o papel relevante que tem. E eu sempre digo o seguinte, para nós, advogados, também, quando a justiça ela é lenta, prejudica os advogados. Você bem sabe disso. Os processos demoram, o advogado demora para receber os seus honorários e, muitas vezes, em processos que deveriam durar 2, 3 anos, acabam demorando 5, 6, 10 anos. Nesses dias tem um caso de um colega meu que disse que teve um processo que demorou 14 anos. Os valores que ele recebeu dos honorários, se fosse dividir pelo valor dos anos que ele trabalhou, ele era insignificante. E qual que você acha que é o caminho para evitar, melhorar, deixar o processo mais rápido, resolver essa questão da morosidade no judiciário? Veja, nós temos sempre apresentado sugestões. Eu acho que a gente não pode apenas fazer a crítica. Eu acho que, eu tenho a plena convicção que hoje nós temos mecanismos, não só de controle, mas principalmente de atuação que podem melhorar o tempo de tramitação do processo. Eu acho que o novo Código de Processo Civil, quando ele prevê a sucumbência recursal, ou seja, a majoração da sucumbência recursal no recurso, ele já é uma forma de você impedir que o processo se alongue quando o recurso é protelatório. Mas eu acho que uma das situações fundamentais é que o Estado, que é um dos grandes demandantes desse país, seja através do INSS, da União, do Estado e dos municípios, ele precisa cumprir o seu papel também. Ele precisa parar de recorrer de tudo a qualquer momento. E a gente sabe, hoje eu tive a oportunidade de estar com um ministro do STJ, que disse que no âmbito do STJ, Rafael, 50% dos recursos que lá estão são de matéria administrativa ou previdenciária. Isso mostra que desses recursos que estão no STJ, ou seja, até muitas vezes atravancando o funcionamento do STJ, são de processos que tem um ente público quando parte. Então nós precisamos também ter uma análise desses casos para que o poder público, que é o maior demandante, possa efetivamente também parar com esses recursos protelatórios e entregar efetivamente justiça a quem precisa. Olha, um dos maiores vergonhas que nós temos é o sistema de pagamento precatórios. Hoje tem pessoas que nós conhecemos, você conhece, tenho certeza que o telespectador conhece também, todos sabemos, pessoas que morreram aguardando o recebimento dos seus créditos. Então, hoje, nós também temos que pensar nessas pessoas. São pessoas que, às vezes, trabalharam uma vida, têm direito de receber e agora, por uma série de mecanismos de demora no pagamento, são mecanismos protelatórios, acabam deixando esses créditos para os seus herdeiros, o que é absolutamente injusto. Dentro desse avanço aí, eu acredito que o processo eletrônico ajuda muito numa tramitação mais rápida dos feitos, dos Sem processos. dúvida. O processo eletrônico... Muito embora em vários estados ainda não tenha, né? Hoje a grande maioria dos estados já tem o processo eletrônico. A Justiça Federal em todas as regiões tem processo eletrônico, aqui no nosso é o EPROC, que funciona muito bem, a Justiça do Trabalho, todos os locais, seja através do PJE, e nos tribunais também, aqui no Paraná, o processo 100% eletrônico na origem. Ele ajuda muito na tramitação, ele barateia o custo do processo. Isso é uma coisa que nós precisamos discutir com o Tribunal de Justiça. Como há um custo mais baixo na tramitação, precisa de menos gente para impulsionar o processo, as custas precisam ser mais baratas também. O acesso à justiça também pressupõe que a justiça seja mais barata. Então, nós não podemos fazer com que as pessoas que estão buscando a justiça fiquem de fora por não ter condições financeiras de buscar o Poder Judiciário. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse. Hoje o processo eletrônico é uma excelente ferramenta, não só de melhoria da tramitação do processo, mas principalmente de análise daqueles processos que estão represados. É possível hoje, com o processo eletrônico, você saber exatamente onde está o processo, por que ele não teve a decisão e quais são
as razões para que ele não teve uma decisão. Eu tive esses dias num núcleo da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, que chama NEMOC, onde, em tempo real, a Corregedoria consegue verificar a produtividade dos juízes. Qual o juiz que está produzindo, qual não está, qual que está despachando, quais são efetivamente aqueles juízes que estão segurando ou não estão efetivamente entregando as suas sentenças no prazo correto. Isso é muito bom, porque nós precisamos já valorizar, como eu disse, os bons juízes, mas aqueles que não trabalham no ritmo adequado, eles também precisam ser responsabilizados, e eu acho que a Corregedoria tem andado bem nesse caminho de cobrar daqueles que não estão produzindo. Um outro assunto que não podemos deixar de debater aqui é a questão do cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Isso. E essa situação aí está bem mais debatida agora por conta da situação envolvendo o ex-presidente Lula, que está com habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, está na mão da Carmen Lúcia para pautar ou não, e hoje vários advogados entraram com habeas corpus contra esse ato dela para forçar com que o processo vá à pauta. Qual que é a sua opinião sobre essa celeuma aí? Veja, esse assunto talvez seja um dos mais palpitantes hoje no direito brasileiro. A decisão que permitiu o cumprimento da pena após a decisão de segundo grau foi tomada por 6-5 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal se manifestou, até tem um grupo de advogados que efetivamente foram até o Supremo Tribunal Federal fazer esse questionamento. Tem uma ação, né? Uma ação justamente questionando isso. E esse é um assunto que divide opiniões. Então, os criminalistas têm fundamento na Constituição que dizem efetivamente que ninguém pode cumprir pena antes do presunção de inocência, julgado da sentença penal condenatória, e pressupõe que seja o julgamento em última instância de decisão terminativa. E aqueles que defendem o contrário dizem que não, que isso não seria um impeditivo ao cumprimento da norma constitucional, que diz que também a justiça ela não pode se eternizar em recursos efetivos e, quando já tem uma decisão no colegiado, poderia sim iniciar o cumprimento provisório da pena. Nós, dentro da própria OAB do Paraná, nós temos diversas pessoas que pensam de um lado ou de outro, o Conselho Federal também, mas a verdade, efetivamente, Rafael, é que isso precisa ter, de uma vez por todas, uma decisão definitiva. Nós não podemos mais, o Brasil não pode decidir isso de acordo com o réu da causa. Tem que se decidir de acordo com o princípio jurídico que está sendo efetivamente invocado. E por se tratar, nesse momento, de uma pessoa famosa, que é o ex-presidente Lula, que efetivamente pode ser prejudicado ou beneficiado por uma decisão ou outra, nós sabemos que se afasta a decisão jurídica e se traz como se isso fosse uma decisão política. E nós não podemos, efetivamente, nós como juristas, ingressar nessa situação. Eu não posso deixar de exigir do Supremo Tribunal Federal que tenha uma decisão jurídica, seja ela qual for, e definitiva. Não pode, a cada momento, ter uma mudança de jurisprudência. Isso gera insegurança jurídica, isso gera problemas, efetivamente, na nossa democracia. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal bote uma pá de cal de uma vez por todas nesse debate, seja qual for a decisão definitiva que tome com relação a esse tema. Outra questão interessante é a questão do Tribunal Regional Federal. Teve uma moção há um tempo atrás para se criar um Tribunal Regional Federal aqui no Paraná. Daí tem uma liminar, me parece, do ex-ministro Joaquim Barbosa, Sim, que barrou isso. Paraná, juntamente com Santa Catarina, teria demanda por um tribunal próprio? não só teria demanda, como tem demanda. Hoje o Paraná sozinho já tem mais demanda que o Rio Grande do Sul. E o nosso tribunal, com Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, seria muito maior que o Tribunal Gaúcho. Eu participei, Rafael, recentemente de um evento com o ministro Ricardo Lewandowski. Eu cobrei a ele, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal paute esse processo
decida de uma vez por todas se confirma ou não essa liminar, que no meu modo de ver é absurda, do ministro Joaquim Barbosa. O tribunal aqui no Paraná, certamente ele dará e daria, se já estivesse funcionando, maior celeridade. O que nós queremos é um tribunal que seja barato, rápido, célere, que nós não precisamos de cortes com pompas e com custos absurdos. Nós precisamos de um tribunal efetivamente que esteja vocacionado a julgar os processos com celeridade. Você imagine a situação, essa decisão do ministro Joaquim Barbosa impede, por exemplo, que nós tenhamos um tribunal regional em Manaus. Hoje, uma pessoa, um advogado do Acre, que precisa defender uma causa na esfera da Justiça Federal, ele precisa pegar um voo e ir até Brasília. Isso, obviamente, muitas vezes é impraticável. Quando é uma matéria, às vezes uma matéria trabalhista, uma matéria previdenciária, desculpe, ou uma ação contra a Caixa Econômica Federal, ou uma ação penal que envolva, por exemplo, um crime federal, muitas vezes isso prejudica o direito de defesa daquele que tem o direito do seu advogado estar ali perto da Corte de Justiça para fazer a boa defesa da sua tese, do seu cliente. Então, eu entendo como imprescindível hoje que Minas Gerais, Bahia, Paraná e o Amazonas tenham o seu Tribunal Regional Federal, entregando mais justiça a quem precisa. Eu tenho certeza que aqui no Paraná nós podemos ter um case de sucesso de construir um tribunal regional que seja exemplo de custo e funcionamento para o resto do país, e é isso que nós desejamos. E olha, se depender de mim, Rafael, todos os dias da minha gestão, nesses ainda 9 meses que falta da minha gestão enquanto presidente da OAB Paraná, eu lutarei cada dia, todos os dias, para que essa liminar do ex-ministro Joaquim Barbosa seja derrubada e nós tenhamos o tão sonhado Tribunal Regional Federal aqui no Paraná. A gente está passando por uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Segurança é um problema não só do Rio de Janeiro, mas acho que no país inteiro. Qual que é a posição da OAB em relação a essa intervenção federal? Então, esse é um assunto recorrente que tem, muitas pessoas perguntam, qual é a posição da OAB? A OAB é contra, a opção a favor. É evidente que jamais se desejaria que chegasse numa situação dessa, onde se precisasse o governador do estado do Rio de Janeiro pedir que o governo federal fizesse uma intervenção na segurança pública. Eu sempre digo que não existe uma intervenção federal no Rio de Janeiro, existe uma intervenção pontual na segurança pública. Isso faz toda a diferença. E aí isso mostra que, inclusive, o chefe da Polícia Civil é um civil. Nós temos o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é um membro da carreira da Polícia Militar, mas o Rio de Janeiro mostrou que ele não tem condições de cuidar do colapso que se tornou a segurança pública. E ele, efetivamente, delegou à União a possibilidade de fazer a gestão da segurança pública. Isso, e aí me permita uma posição pessoal, o Rio de Janeiro, falido que está, ele basicamente disse à União assim, olha, nós não temos dinheiro para fazer investimento em segurança pública, assuma esse pepino aqui, bote o dinheiro que precisa, porque nós não temos condição. O que mostra que é, obviamente, um governo fraco, que se mostrou lá no Rio de Janeiro, inoperante, e que todos nós sabemos que não é o desejo de ninguém ter, mesmo que seja no âmbito da segurança pública, qualquer tipo de intervenção. Espero que acabe logo, mas o que efetivamente sabemos é que o caos que existia na segurança pública do Rio de Janeiro não pode continuar. As pessoas que lá vivem, e todos nós conhecemos, vivem todos os dias com medo de sair às ruas, com medo de não saber se vai voltar. Isso que aconteceu agora com a vereadora Marielle é de uma brutalidade gigantesca. É uma vergonha, porque se ataca o próprio Estado, porque ela, enquanto representante do povo, e eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer esse nós contra eles, ou quem é contra é a favor de outra coisa, é esse fla-flu que se tornou qualquer tipo de debate no Brasil. Eu acho que nós precisamos fiscalizar as instituições, nós precisamos ter maturidade para sentar numa mesa com todo mundo que pensa, inclusive, de modo diferente, fazer um debate franco, correto, honesto, e muitas vezes até dizendo de onde vêm os recursos para
para as ações públicas que nós desejamos. Hoje, eu tenho certeza que hoje a segurança pública tem que ser prioridade de todos. E o Estado tem que dar conta de pelo menos 3 coisas: educação, saúde e segurança pública. E o que nós temos visto é que o Estado tem falhado nas 3. Tem prestado uma péssima educação, onde se precisa investir muito mais. Nós sabemos que a saúde pública muitas vezes faliu, onde não se encontra leitos, não se encontra médicos, não se encontra a mínima condição de dignidade para aqueles que precisam, às vezes no final da vida, né, Rafael, buscar um atendimento médico, mas principalmente hoje segurança pública. Hoje, quando você fica preso em casa, você não sabe se o seu filho vai voltar, não sabe o que vai acontecer num trânsito, você não sabe o que vai acontecer quando um filho seu sai de casa, efetivamente mostra que nós vivemos numa sociedade que precisa ser repensada. Eu tenho a plena convicção de que todos nós, e a OAB tem um papel fundamental nesse debate, de trazer mais segurança pública para o nosso país. E o que lhe parece essa situação aí da fake news que envolveu até essa vereadora, a vereadora Marielle, inclusive até pessoas de alto calibre passando para frente fake news em relação às origens dela, o que ela já praticou. O que você acha que pode ser feito em relação a essa questão da fake news, que é um prejuízo que gera, né? Imagina, o vereador... Muitas vezes você nunca mais recupera a imagem, porque quando você tem uma falsa notícia que viraliza numa rede social e que você acaba não tendo depois o antídoto para essa notícia maldosa, muitas vezes, equivocada e, por que não dizer, criminosa, você tem um prejuízo para a democracia, você tem prejuízo para a vida dessas pessoas. E aí, Rafael, eu tenho uma convicção pessoal que o caminho é o próprio Poder Judiciário. Nós precisamos e sabemos que o Poder Judiciário precisa dar conta de responsabilizar essas pessoas que se utilizam das notícias, seja através do repasse, sem análise da fonte, sem conhecer se a fonte é segura, sem saber se efetivamente é verídico aquilo, precisa ser responsabilizado. Qualquer um de nós que passa um WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais uma notícia falsa, ela também pode ser responsabilizada a fazer indenização e reparação moral daqueles que ela atingiu. Porque isso que nós sofremos agora esses dias em relação a fake news é só um aperitivo do que pode acontecer na eleição. Sem porque dúvida a gente viu extrema direita, extrema esquerda, um debate utilizando esse fato que é lamentável, né? Porque a vereadora tem uma família, né? Todo mundo esqueceu que ela tem uma família, pessoas sofrendo em volta dela, e daí se utilizando de um fato lamentável para fazer um debate político. Por isso que eu digo que o papel do Poder Judiciário é fundamental. Nós não podemos confundir a responsabilização dessas pessoas que inventam notícias, caluniam as pessoas, muitas vezes criam problemas, graves problemas para a nossa democracia com a liberdade de expressão. Não podemos admitir nenhum milímetro que a gente possa fazer censura ou efetivamente impedir a liberdade de expressão das pessoas. Mas liberdade de expressão jamais pode se confundir com calúnia e difamação. E aí que está essa linha tênue. A pessoa que emite uma opinião, ela tem todo o direito de fazê-la, mas ela também tem que saber que se ela emitir uma opinião onde o que ela fala calunia as pessoas, ela muitas vezes, sobre o que ela compartilha ou cria, efetivamente, tem um intuito apenas de prejudicar ou a ela ter um benefício político, econômico ou social, ela pode sim ser responsabilizada e ter, no âmbito do Poder Judiciário, esse assunto levado à decisão. E o Poder Judiciário tem que ser muito rigoroso, Rafael. Na minha modesta opinião, quando for caracterizado que se extrapolou essa linha tênue, o que é liberdade de expressão e o que efetivamente é conteúdo difamatório, o que é conteúdo calunioso, o que foi efetivamente produzido para prejudicar outras pessoas, a honra, a honorabilidade das pessoas, que às vezes demoraram a vida inteira para construir, o Poder Judiciário tem que ser muito rigoroso. Ele tem que atuar de uma forma, inclusive, pedagógica e profilática, para que aquele que vá depois fazer isso pense 2 ou 3 vezes antes de cometer um desatino desse, que é muitas vezes lançar na vala
da irresponsabilidade essas notícias falsas contra as pessoas. Tem aqui uma questão em relação ao andamento das administrações públicas, principalmente aqui nos municípios do estado do Paraná. A OAB tem alguma forma de fiscalização em relação a isso? Porque a gente recebe aqui de várias pessoas de vários municípios, principalmente de região metropolitana, que às vezes fazem denúncia no Ministério Público e às vezes o Ministério Público não dá o devido andamento sobre irregularidades que está ocorrendo na administração. O que a OAB pode contribuir com isso daí? Veja, muitas vezes as pessoas também, Rafael, elas querem uma ação imediata, na hora, no minuto. E a gente sabe que muitos inquéritos, até para proteger a própria figura, muitas vezes, do administrador, e também a gente tem que tomar cuidado para que não haja um denuncismo exagerado, muitos inquéritos civis ou às vezes criminais, eles muitas vezes tramitam em sigilo. Então não quer dizer muitas vezes que o Ministério Público não está agindo, mas ele está investigando, ele está chegando com as provas, com a colheita das provas, para depois gerar uma ação penal, uma ação civil pública. E a OAB tem um papel fundamental. Nós temos 48 subseções, todas elas com comissões próprias de gestão, como é o caso nosso, que faz fiscalização da gestão. Nós temos várias comissões que fazem esse acompanhamento para que a gente possa, efetivamente, quando é o caso, levar ao Ministério Público ou nós mesmos, da OAB, entrarmos com ações judiciais de responsabilização daqueles que fazem malversação dos recursos públicos. Mas eu acho que o que é fundamental nesse momento para aquele telespectador que está nos ouvindo, Rafael, é que não deixe de denunciar. Não deixe de denunciar o Ministério Público, a OAB, a ouvidoria, enfim, a denúncia, a imprensa. Hoje a imprensa tem um papel fundamental na nossa democracia. Eu defendo sempre a liberdade de imprensa, eu defendo muitos jornalistas, eu acho que hoje a imprensa livre é um dos maiores mecanismos nossos de proteção da nossa sociedade, mas o cidadão que está lá, que às vezes conhece, vê um ato de corrupção, seja de uma autoridade policial, de um agente público, ou seja quem for, né? Nós temos que fazer a nossa lição de casa. E aí eu vou dar um número para você. Sim. Que é advogado. Somente a OAB Paraná, do dia 1º de janeiro de 2016 até agora, na minha gestão, nós já expulsamos 35 advogados da nossa instituição. Já suspendemos mais de 500 profissionais. Isso é muito importante para valorizar os bons e os honestos. Se nós cobramos do poder público, se nós cobramos das instituições que elas atuem com independência, que elas atuem com correção, com ética, que cumpram a sua finalidade, nós também temos que fazer a nossa lição de casa. É importante que as entidades de classe também façam isso, seja através do Conselho Regional de Medicina, OAB, próprias corregedorias do Ministério Público, a corregedoria da magistratura, dos tribunais, façam o seu papel para depurar aquelas pessoas que não cumprem as suas obrigações institucionais. Mas também nós temos que ter muita responsabilidade. Porque aquele que denuncia, que muitas vezes utiliza as redes sociais, por uma denúncia que muitas vezes ela não é correta, muitas vezes é difamatória, muitas vezes a pessoa não concorda com uma decisão administrativa e acha que isso é um ato de corrupção ou sim faz uma indignação que muitas vezes não corresponde, nós também temos que analisar isso. As denúncias elas têm que ser feitas com responsabilidade. Aquele que faz denúncia tem que assumir que o fez e não se esconder, às vezes, através do anonimato, porque eu entendo que o cidadão hoje tem muita força. As redes sociais também deram muita força para a cidadania. E nós temos que buscar cada vez mais, Rafael, a valorização desse cidadão do bem, aquele que está ali fiscalizando, cobrando, exigindo, se expondo, por que não, né? E aí dando força aos próprios conselhos da comunidade, que eu acho que são fundamentais. Legal. Presidente, agradeço a sua entrevista, o espaço está aberto e vamos contar com você em outras oportunidades aqui. Rafael, eu agradeço você, agradeço a TV Transamérica por espaço. Eu tenho um orgulho imenso em ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. Essa entidade que tem 96 anos de lutas e conquistas. Nós temos muitas vezes trabalhado com o que há de mais importante na vida das pessoas e nós trabalhamos para a sociedade e para a advocacia.
Então, nós, muito além de sermos uma entidade de classe, que regulamos a profissão do advogado, que defendemos as suas prerrogativas, que defendemos sua valorização, seus honorários, nós temos um papel com a sociedade, de fiscalizar, de cobrar e de tentar promover uma vida melhor para todos os cidadãos paranaenses e, por que não dizer, brasileiros. O Paraná, através das suas práticas, e nós já tivemos um presidente nacional que foi muito aguerrido, o Dr. Roberto Busato, que na época de mensalão, ele foi aquele que cobrou a fundo a investigação para que ele não terminasse numa gaveta lá de Brasília. Nós temos que valorizar, sim, essas pessoas. Eu acho que nós, nos nossos, obviamente, 86 anos de história, e me corrija aqui a nossa assessoria, não são 96, são 86, talvez eu já acho que nós temos trabalhado tanto e já seriam 96, mas efetivamente nós precisamos caminhar e olhar para frente. Eu confio muito na advocacia paranaense, Rafael, confio muito nos advogados, porque os advogados, eles são, como eu disse, estão na primeira trincheira da luta. E aquele que está na primeira trincheira da luta tem muito a contribuir. Obrigado a você, uma grande semana. Estaremos de volta segunda que vem com o pré-candidato ao governo do estado, Osmar Dias. Até lá.